O algoritmo não para de mudar, só que claramente a mudança no comportamento do usuário dentro do Instagram mudou absurdamente dos últimos meses para cá. E esse vídeo eu vou te mostrar 3 fatores que colaboram para que a sua produção de conteúdo não esteja funcionando. Obviamente que isso pode estar acontecendo por conta de um desses 3 fatores aqui. E isso tem muito a ver, sim, com a inteligência artificial. E eu preciso primeiro que você entenda que, ao contrário de que muita gente diz que vamos produzir conteúdo com inteligência artificial, e sim, tem que produzir, mas você tem que tomar um cuidado ainda maior, porque a inteligência artificial ela está distanciando as pessoas. Ninguém quer consumir um conteúdo e acreditar que ele foi feito por uma inteligência artificial. Então esses conteúdos, eles mais, coisas que você pode ver no Google, informações muito colocadas com um texto muito robótico, uma alta quantidade de informações, isso tudo, nos leva a crer que sim, o conteúdo foi feito por inteligência artificial e isso distancia as pessoas. E assim, no passado, alguns anos atrás, existia uma outra coisa que distanciava as pessoas e talvez você ainda esteja fazendo isso. Isso não é um dos fatores do vídeo, mas fica aqui como um extra, que são justamente essas postagens com cara de agência. E aí, assim, pessoal, eu obviamente coloquei algumas dessas aí na tela. E, cara, pode ser que você esteja fazendo esse tipo de conteúdo, Especialmente aquelas dicas muito rasas de certas coisas, como 3 coisas para você, blá blá blá, 2 coisas, blá blá blá, 10 passos para blá blá blá. Tipo, se realmente não for uma coisa que realmente vá mudar a vida das pessoas ou que aconteceu com você, não perca o tempo fazendo esse tipo de conteúdo, porque você só vai distanciar as pessoas. E isso, vai ser sim prejudicial para o teu perfil. Só que existe uma grande questão que está acontecendo agora, é que quem não sabia produzir conteúdo antes, agora acha que sabe produzir por conta de inteligência artificial. Só que não se trata sobre o texto ou o conteúdo. Ou, na verdade, se trata menos disso do que a outra coisa que eu vou passar. Que é o seguinte: hoje as pessoas se importam muito com contexto e com visual. E eu já falei isso em outros vídeos, vou trazer nesse aqui novamente, para que você entenda que, às vezes, se você quer ir lá e fazer um conteúdo que ele é mais reflexivo, de repente, vale de você pegar uma garrafa d'água, beber e falar com as pessoas e continuar ali um papo, como se estivesse ali no seu dia a dia, como se você estivesse fazendo algo já cotidiano, enquanto você, tá ali fazendo seu conteúdo, ou de repente, você ir lá acender uma vela, quem sabe, Opa, essa vela aqui não tá querendo acender não. Acender uma vela, aí, enquanto a gente tá ali fazendo um conteúdo. Isso tudo vai dando a ideia, de um conteúdo mais natural, que tem a ver com aquela ideia de você ir lá e fazer um desabafo, ou enfim, traduzir ali uma emoção. Isso precisa ficar claro, tá? O que importa muito é o contexto e o visual. Quando eu tô indo produzir conteúdo sobre algo, quando outras pessoas foram fazer mais ou menos esse tipo de conteúdo, qual era o contexto e qual era o visual? O que a pessoa vê? Porque pode ser que o teu conteúdo ainda não performou porque você fala demais. E no Instagram a gente precisa ser treinado a falar de menos. Então pode ser só que não tenha funcionado só porque você ainda não sabe cortar partes desnecessárias e fala demais, muitas coisas que não são importantes. Então, olha só, isso é uma informação útil. E aí vem a primeira grande pergunta do nosso vídeo aqui, que é o seguinte: se tirar a inteligência artificial de você, você sabe produzir conteúdo? Ou se tirar você vai ficar completamente sem saber o que fazer? Essa é uma questão que engloba tudo que eu quero falar aqui. Você sabe produzir conteúdo sem os artifícios? Porque se você souber, e eu vou te dizer uma coisa que tem acontecido, Eu não sei se eu falei isso já no outro vídeo, mas eu tenho um personal chamado Bruno e eu tô ajudando o Bruno a produzir conteúdo. E, cara, eu falei pro Bruno, cara, você vai precisar primeiro aprender a editar seu conteúdo. Você vai precisar saber fazer isso. Ah, cara, mas eu sou muito ruim de edição, eu demoro muito. Ué, e eu também no começo era ruim. Ainda acho que sou.
mas eu melhoro quando eu faço. Só que tem uma coisa muito importante, é que se você não pegar a tua produção de conteúdo para você fazer, para você editar os conteúdos, para você entender o que funciona, o seu perfil nunca vai dar certo. Se você não souber fazer sozinho aquilo que dá certo, não vai ser a entrada de uma outra pessoa que vai fazer aquilo funcionar. Então é necessário que você saiba o que você está fazendo e o que funciona no teu perfil para que você possa daqui a pouco direcionar isso para uma outra pessoa, caso você precise de ajuda. Porque hoje mesmo, enquanto eu estava editando um vídeo e eu edito meus próprios conteúdos, eu entendi, cara, existe um formato aqui. Eu posso delegar isso para alguma pessoa, desde que ela siga o que eu fiz aqui. Então tá bom. Agora que você já entendeu esse lance da inteligência artificial, eu quero trazer o começo do vídeo agora, que é o seguinte. Então você vai precisar entender o que as pessoas estão vendo, como que elas estão reagindo e o que divide a sua comunidade, quais são essas falas. E aí eu vou abrir aqui o meu celular, vou colocar aqui para gravar minha tela, que é o seguinte. Tá, vou entrar aqui no Instagram. E aí quando a gente entra aqui no Instagram, se eu fizer aqui alguma pesquisa, né, no meu Instagram, colocar aqui algo como... colocar personal trainer, já que eu tava falando disso. Personal trainer. E aí pesquisar, e vou aqui, né, nas publicações que mais tem engajamento, eu vou começar a ver alguns padrões de visualização, de edição de texto, de tamanho de conteúdo. E assim, não ignore o que está sendo colocado aqui, porque esses pontos em comum, olha só, esse vídeo aqui é o mesmo que está aqui. E cara, essa fala funciona em 2 vídeos, né, que foram publicados por pessoas diferentes, eu imagino. Exatamente, e funcionou, porque é um conteúdo validado. E quando você vem aqui, você vai ver muitos conteúdos, né, quando você olha para as visualizações, conteúdos validados. Então a gente pode se aproveitar desses padrões de publicação para que a gente possa utilizar dentro do nosso próprio perfil. Então você vai entender aqui tamanho de fonte, cor de fonte, que tipo de vídeo, como que começa, qual o tamanho, né? Isso tudo vai me ajudar a começar a fazer um padrão de funcionamento, porque todas as vezes que eu editar meus vídeos muito diferentes desses que estão aparecendo aqui, então quer dizer que eu estou indo longe do que o público que consome esse tipo de conteúdo está vendo. E sempre que eu estou indo para um lado muito diferente do que as pessoas estão vendo, mais difícil fica de obter resultado. Então a gente meio que tem que aproveitar. Por quê? Porque o algoritmo, pessoal, esse algoritmo mais novo, ele é como se fosse ali um labirinto, né? Tipo, ele tem um processo, né? Ele tem um caminho que ele segue para entregar mais o conteúdo. E isso é um padrão de funcionamento, um padrão de edição. Agora mesmo eu acabei de publicar um conteúdo que eu não sei o que vai acontecer, é a primeira vez que eu faço ele. E aí eu coloquei aqui, né, que é um vídeo onde eu falo de umas freiras ali, né? Acabei de publicar. Eu não sei se vai funcionar, porque é a primeira vez que eu estou fazendo e eu estou fazendo um estilo de edição totalmente feito por mim. Eu não segui um padrão de funcionamento nenhum. Você também faz conteúdos que você não segue um padrão de funcionamento, tá? Então, que isso fique claro. Mas, por exemplo, esse post aqui, ele segue um padrão de funcionamento que é o do antes e depois, colocado um em cima do outro. Esse padrão aqui é o formato de texto. Ele, sim, funciona, né, com fundo branco e texto preto ou texto branco e fundo preto. Super funciona. Então, é um formato validado. Esse formato aqui também é um formato validado. É o formato de conteúdos de notícia, história, curiosidades. É um formato validado também. Então, na grande maioria do tempo, eu vou estar fazendo conteúdos validados. E em alguns momentos, eu vou estar testando conteúdos, né, com o meu estilo de edição. Ali eu estou inventando moda. Então, aqui eu estou inventando moda. É uma história e eu estou ali inventando, né, moda no estilo de edição dela, tá? No estilo de edição do vídeo. Obviamente que eu tenho a minha identidade que está sempre comigo, que é essa fonte, nesse mesmo tamanho, mais ou menos nessa mesma altura. Então, ela está aqui de novo. Isso aqui é um outro tipo de vídeo. Esse conteúdo aqui até tem validação, que é um formato, né, mais meio motivacional, assim, com uma música e tal, textinho pequeno. Esse já tem funcionamento, tá? Só que esses dois aqui não foram muito bem, mas é porque eu nunca tinha feito, então tá tudo certo. Mas eu segui ali um padrão de funcionamento, que é um padrão de edição, né, meio que de conteúdos motivacionais. Então, quando você entra lá na aba do seu nicho, você vai ter essa facilidade de entender assuntos
e formas, né? Que é justamente trazendo aquele contexto que eu falei, ou é contexto ou é visual. Não dá para os seus vídeos serem muito diferentes do que essa galera tá fazendo. E aqui tudo importa, gente. Cor do texto, tamanho do texto, local que fica o texto, tamanho do vídeo, qual que é a primeira coisa que aparece no vídeo, como que ele edita quando ele precisa colocar algum elemento na tela. Cara, parece besteira isso, mas quanto mais você puder se aproximar de um conteúdo, né, de uma edição, de um conteúdo que já foi funcional, melhor vai ser. Porque assim, gente, não existe copiar edição, tá? Ainda mais edição que funciona. O que não pode é copiar conteúdo, tá? Mas assim, quando a gente tá começando também, quem nunca, né? Pô, pelo amor de Deus. Tá bom. Então, o que é comum de ser visto, quando eu entro naquela aba, eu descubro o que é comum de ser visto. Segundo, o que gera divisão de opiniões. Aí, obviamente, né, você pode buscar, né? Às vezes até você tem na sua cabeça, dentro do seu nicho, o que divide muita opinião. Então, no meu nicho, por exemplo, falar que existe um melhor horário, falar ali que o algoritmo mudou, tudo isso gera ali divisão de opinião, né? Ah, falar que um conteúdo mais bem editado funciona pior do que um conteúdo editado mais ou menos, então isso também divide opinião. Tem um monte de coisa que divide opinião do meu nicho. Perfil profissional junto com perfil pessoal. Tem gente que acha que não deve fazer, eu acredito que deve. Então, isso é muito importante porque esses assuntos, eles vão, né, gerar um alcance maior e um impacto maior e preciso trazer. E o terceiro é o que você tem feito que soa totalmente diferente daquilo que dá resultado e é feito, né, por quem tem bom engajamento e crescimento. Então, quando você tá aqui fazendo teu conteúdo e tu fala assim, ah, mas eu tô fazendo um conteúdo aqui que é igual a esse conteúdo, né, que dá resultado e foi feito por outra pessoa. Igual ou sabor igual? Porque às vezes você não tá fazendo igual, você tá só achando que tá. Só que você usa um outro tipo de texto, um outro tamanho, ao invés de ficar em cima do texto você colocou embaixo, às vezes ele era branco, você colocou amarelo, o vídeo começava de um jeito, você começou de outro, aí é só sabor, né? Não é igual. Então é importante muito olhar para isso. Então esse é o primeiro ponto aqui do nosso vídeo. O segundo é o que de fato importa. A construção do conteúdo, ela, né, tem passos. E aí eu vou te mostrar aqui algumas dessas coisas para que você guarde quando você for lá, né, buscar. Primeiro, esse conteúdo que você viu, que é validado, que funciona bem, ele tem texto na headline. Headline é: o vídeo acabou de começar, tem algum texto que aparece nele? Que tamanho que é, que tipo de fonte, onde ela fica, mais para cima, mais para baixo? Qual que é a cor desse vídeo? Ele é mais escuro, é mais claro? Segundo, existe contexto visual, a aparência e o sentimento gerado pelo vídeo, eles conversam? Tipo, eu tô querendo falar de uma coisa que eu acabei de refletir. Faz sentido estar no carro, faz sentido estar com uma xícara de café na mão, faz sentido estar sentado com o livro aberto, entende? Então, o que está sendo gerado de sentimento está conversando com a parte visual. Então, isso também é importante. Qualidade da imagem, né? E aí aqui, cara, qualidade da imagem, gente, assim, é gravar bem, é gravar com uma boa iluminação. Até vou falar disso num outro vídeo, só sobre itens assim que podem te ajudar na tua produção de conteúdo. Depois até que sair eu posso deixar o link aí no card. Então se não apareceu o card é porque ainda não saiu, se apareceu o card é porque já saiu. Uma qualidade de imagem é basicamente gravar bem, né? Tipo, ter uma boa iluminação. Até eu tô usando bastante essa iluminação aqui, ó, que eu grudo ela atrás do meu telefone, ó. Literalmente grudo. E aí eu aperto aqui, ó, e olha só a iluminação que dá. É muito forte, tipo, muito forte mesmo, tá? Gostei bastante, foi baratinho, então posso deixar o link para vocês aqui abaixo também, se você precisar. Às vezes você grava bastante à noite, né? E juro, gente, isso aqui olha o tamanho disso. É minúsculo e realmente é muito bom, tá? Tô falando porque eu uso, beleza? Então, vou deixar o link aqui embaixo desse produto que é muito bom. Aí depois, alinhamento com conteúdo de nicho. Então, o seu conteúdo, ele tem a ver com os conteúdos que as grandes pessoas do seu nicho publicam, porque muitas vezes o conteúdo que é publicado pelas pessoas que mais têm audiência, eles meio que ditam o que a maioria das pessoas vai consumir de conteúdo. Então por isso que eu pergunto, ele tem um alinhamento com essas contas? Porque se não tiver, isso é um perigo. Ah, tem momento para você criar, tem momento para você fazer tua conta ser diferente de todo mundo, não é no começo. Outro ponto, edição funcional. E aí edição funcional é isso que eu falei, é você editar conforme os padrões
daquele tipo de vídeo que você está fazendo. Então, mas você acabou de mostrar um vídeo que você editou sem nenhum padrão. Sim, porque esse é um padrão que para mim meio que não existe assim um formato, né? Um formato ali meio que de um acontecimento. Na verdade até tem, eu vou procurar esse formato e os próximos vídeos vou fazer já dentro de um formato e depois eu posso trazer a diferença de resultado para vocês. E por fim, né, repetição. Então, não adianta nada você fazer um tipo de formato só uma vez porque não deu resultado, porque às vezes não deu resultado porque de fato o conteúdo não ficou tão legal quanto você imaginava que fosse ficar. E aí a gente precisa de quantidade, né? Então não adianta nada. Eu acabei de editar um conteúdo assim. Se eu não editar pelo menos uns 15, não tem como você dizer, né, que o seu conteúdo não está funcionando. Aí agora, né, imagina que eu vou gravar aqui um vídeo, né, e eu vou falar que não existe um melhor horário para postar. Eu pego, falo aqui, ó. Gente, é o seguinte, não existe um melhor horário para postar. O melhor horário para postar, e aí para provar isso, eu vou postar esse conteúdo aqui de madrugada. E ele não vai funcionar. E ele vai ter um bom engajamento. E só para te provar isso, eu quero que você comente aqui embaixo qual horário você está vendo essa publicação. Então tá, então você viu esse conteúdo aqui. Agora olha esse vídeo que eu vou te mostrar aí na tela, que é exatamente a mesma coisa, só que muito mais bem trabalhado. Olha aí. Esse aí sou eu, às 10 horas da noite, gravando um conteúdo que seria publicado às 3 horas da madrugada. E esse aí também sou eu, acordando às 3 horas para postar o conteúdo. Tudo isso porque eu não acredito em agendamento de conteúdo. E eu explico. Imagina que no dia da sua festa, você convida seus amigos para irem te prestigiar e você, o convidado mais especial, não vai. E algumas pessoas, ao agendarem seus conteúdos, acabam fazendo a mesma coisa. A primeira hora de uma publicação é muito importante, por isso dê atenção às pessoas que foram te prestigiar. Mas mais do que isso, assim como uma festa, o jogo do engajamento é uma via de mão dupla. Ou você acha mesmo que as pessoas vão ir na sua festa quando você não foi na delas? Por fim, responda os comentários das pessoas com novas perguntas, para que essas pessoas possam voltar e passar mais tempo na sua publicação. Fixe também os comentários que vão gerar mais interação, ou seja, mais respostas. E finalize sua legenda sempre com uma pergunta para que as pessoas tenham motivos para ir comentar. É diferente, né? Muito diferente. Não dá nem para falar que foi muito mais bem pensado. E de fato, né, esse cuidado com as imagens que aparecem, a forma de edição, eles fazem muita diferença no resultado final. Então, talvez você esteja, né, sendo chato, né, produzindo só o vídeo ali, olhando para a câmera, quando você poderia mudar os ângulos, mudar a forma de gravar, mudar, né, um pouco a dinâmica da fala, dar um pouco mais de ritmo, colocar uma música. Isso tudo faz muita diferença. E claro que tenho que falar aqui para vocês, conteúdos com menos edição funcionam mais do que conteúdos com boa edição? Não necessariamente, mas na maioria das vezes, sim. Um conteúdo, né, menos editado, e quando eu digo menos editado, ainda estou considerando que o áudio é bom, que a iluminação é boa, que o contexto existe, que você, né, conseguiu ali construir um vídeo coeso, mas muito informativo, beleza. Isso é um vídeo com pouca edição. Muita edição é quando você começa a florear demais, começa a colocar transição, né? Velho, tem umas transição que, pelo amor de Deus, só estraga o vídeo. E aí eu te falo assim, tem um lugar que você gravar com câmera profissional, meu Deus, que negócio incrível, com colorização, um negócio de cinema. Que é quando você quer fazer uma comunicação de alto luxo, né, um alto padrão, ou quando o seu nicho é audiovisual. Porque quando não é um desses dois casos, não tem necessidade, porque é basicamente matar uma formiga com a bala de canhão. Não tem necessidade, você vai conseguir ter resultado mesmo sem isso. E aí beleza, e aqui a última coisa, né, que você precisa saber é usar o Reels de teste como um laboratório que não expõe você ao seu público. Ele ajuda a descobrir rapidamente o que funciona dentro do seu nicho e para o seu público. Então, quando você vai publicar um conteúdo, né, aqui ó, quando eu venho aqui, vou publicar um conteúdo, vamos pegar aqui um vídeo, será que tem aqui um vídeo? Aqui ó, pega esse vídeo aqui, venho aqui. Quando você vai aqui ó, quando você desce aqui, tem esse teste. Cara, e assim, gente, loucura. Só que tem alguns pontos. O Reels de teste é aquele, né, Reels que ele vai ser publicado para pessoas que não te seguem. Então, isso já é ótimo. Beleza. Publiquei. Você não pode aqui, tá, publicar conteúdo que você já postou no seu perfil
ou que já postou no Reels de teste e tá querendo postar de novo. Lembra disso porque se você fizer essas merdas, tá? Porque eu vou considerar uma merda, você vai acabar por entrar num banimento e é real, ok? Eles não querem que você use o Reels de teste com vídeos que já foram publicados. Nem se já foram publicados no Reels de teste, nem se já foram publicados no teu perfil. Então, por favor, publica aqui apenas coisas que você quer testar, mas não quer se expor para a tua audiência, porque aí você pode postar um monte de conteúdo e ver o que acontece. Os que derem mais certo você traz para o teu perfil. E aí o Reels de teste ele vai aparecer aqui, ó. Quando você entrar no teu perfil, você vai ter que clicar aqui, ó, na aba de Reels, tá? E aí aqui, ó, nesse primeiro post aqui, ó, onde está esse post aqui, bem aqui vai aparecer escrito Reels de teste. Ele fica meio esbranquiçado, meio cinza. É só você clicar e lá vai aparecer todos os Reels de teste que você publicou. Então, as perguntas que você vai ter que se responder a partir desses testes é o que eu estou fazendo que está gerando mais engajamento e mais entrega. Existe algum padrão entre eles? Quais possuem a maior quantidade de curtidas? Quais possuem a maior quantidade de compartilhamentos e quais possuem a maior quantidade de comentários. Isso tudo é muito importante porque se tá dando certo para uma galera que não te conhece, vai dar certo para tua audiência também. Então, em geral é assim que eu faço para que a gente consiga, né, ter o máximo de informações possíveis para que eu possa criar um conteúdo funcional, beleza? Então, gente, esse é o vídeo sobre o novo algoritmo. Eu espero que ele faça sentido para você, que venha um bom momento. Se você gostou, deixa sua curtida e deixa um comentário aqui, tá? Pode ser um soquinho falando que eu cheguei até o final, só para eu saber quem são vocês que estão assistindo nossos vídeos até o final, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!